Pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão de Estudos do Centro Espírita Filhos do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos vocês que estão nos acompanhando aí através das redes sociais, sintam-se presentes, sintam-se abraçados. Como é de praxe, como é de costume, como foi dito agora há pouquinho pelo seu Gilberto, entremos nesse processo de maior integração com o plano espiritual que nos compete. E todos nós temos a capacidade de fazer isso, já que o pensamento é aquele elo que liga todos nós, encarnados entre si, ao plano maior, ao plano dos desencarnados. Quando nós serenamos o coração, quando pacificamos a nossa mente e elevamos as nossas vibrações, estabelece-se aí um fluxo vibratório de ideal sintonia com os nossos irmãos maiores. É um processo, obviamente, mediúnico, em que eles sentem-se mais à vontade, pois encontram um terreno mais limpo para bem atuarem em nós. Aí as intuições surgem, as energias revigorantes aparecem, para que nós juntos possamos crescer. Entendamos esse processo como um processo que nos liga a todos. E nessa noite, que o estudo possa fazer também a sua parte de sutilizar o nosso pensamento, de fazer com que nós enxerguemos a nossa realidade espiritual. E mais do que enxergar a realidade espiritual, que possamos senti-la na sua plenitude, para assim crescermos em espírito, caminhando resolutos, fortalecidos, rumo à nossa perfeição espiritual. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Pessoal, é o seguinte, continuando aí com o estudo do Obras Póstumas, hoje temos aí um assunto bem mais leve, bem mais tranquilo, de um capítulo curtinho dessa obra, capítulo esse intitulado Caminho da Vida. Aqui nós vamos falar a respeito de reencarnação. Kardec estabelece aqui algumas considerações a respeito desse tema, que é um tema importantíssimo para nós compreendermos quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, de onde vêm as nossas dificuldades, as nossas facilidades, as nossas tendências, onde surgem os desafios da nossa vida, o porquê de estarmos aqui, qual a lógica disso tudo, rumo ao futuro de emancipação e crescimento espiritual. Kardec começa esse estudo desse capítulo dizendo que mais de um estudioso, mais de um filósofo reconheceu a reencarnação, a chamada pluralidade das existências, como a única solução aos diversos problemas que se apresentam na vida de todos nós. E esse é um questionamento antiquíssimo, não é? Nós já ouvimos muito isso de outras pessoas e nós mesmos já nos questionamos. Por que a nossa vida é desse jeito? Por que nós temos essas dificuldades, aqueles problemas? Por que existem pessoas que vivem do meu lado que aparentemente têm mais facilidades do que eu? Aparentemente têm tendências mais aprimoradas do que as minhas. Qual o porquê dos nascimentos desiguais? De pessoas que nascem na opulência da riqueza e outros que nascem na mais absoluta miséria. O que justifica e o que explica a diferença das capacidades? Indivíduos donos de uma inteligência rutilante,
e outros que têm uma dificuldade tremenda em juntar as sílabas para proferir algumas palavras. Qual o porquê de crianças que nascem e aos primeiros meses de vida já se apresentam com câncer, ao lado de outras que surgem, que nascem com saúde e vivem com saúde o resto da sua existência na Terra? Qual o porquê disso? Porque nascem cegos ao lado de indivíduos que enxergam. Porque nascem indivíduos com o corpo perfeito, enquanto outros ali nascem paralíticos, nascem com atrofia dos braços. Quantos de nós falamos bem, enquanto outros nascem com extrema dificuldade de entoar algumas poucas palavras, e alguns nascem mudos? Então são problemas que os seres humanos já se preparavam desde há muitos milênios. E isso, desde há muitos milênios, angustiava os pensadores em busca de explicações. Qual o porquê dessas dificuldades todas? E muitos, mais de um pensador, mais de um filósofo, teve que aceitar a possibilidade da existência de outras vidas, que justificariam o porquê da nossa existência ser assim, do modo como é. Por mais que busquemos outras explicações, essas outras explicações, elas esbarram necessariamente na lógica, no bom senso, mais ainda na existência de Deus. Porque se nós acreditamos em Deus, que é pleno de amor, pleno de bondade e de sabedoria, um Deus que não privilegia ninguém, qual o porquê das aparentes diferenças que aparecem por aí? Algum motivo tem que ter. Ou Deus não existe, ou esse Deus não é tão pleno de justiça e de amor assim, distribuindo dores, problemas, limitações, dificuldades para alguns e facilidades para outros. A partir do instante que nós acreditamos em Deus, para que nós entendamos Deus como sendo portador do amor, obrigatoriamente nós temos que nos convencer da pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário, alguma observação a respeito desse tema? Podemos prosseguir? Bom, Kardec continua dizendo o seguinte, que a maior objeção à reencarnação, uma das maiores, é justamente a seguinte: nós já tivemos outras vidas? Já. Por que a gente não se lembra então? Eu tenho certeza que mais de uma pessoa aqui já ouviu isso. Sempre tem reencarnação, fulano? Eu acredito. Mas então por que a gente não se lembra das vidas passadas? Se a gente já viveu em outras existências. Qual o porquê disso? Muitos indivíduos não aceitam a existência das vidas anteriores com base nesse pensamento. Se eu já vivi várias vezes, onde ficam essas lembranças? Por que elas não estão aqui? À primeira vista, parece uma consideração séria, porque realmente nós não nos lembramos das vidas anteriores, não com a facilidade que nós nos lembramos do que nós almoçamos hoje, ou do que nós fizemos na semana passada, ou do curso que a gente fez, ou das conversas que nós tivemos recentemente. Parece que as existências, elas são isoladas umas das outras. A impressão que passa é isso daí, que nós deixamos um corpo para logo em seguida tomarmos um outro corpo sem nenhum tipo de memória das vidas anteriores. E aí é como se fosse um ponto de partida novo, zerado para cada um de nós. Quase que essa ideia, se realmente fosse verdadeira, equivaleria àquela ideia da criação da alma no instante do nascimento.
Porque a partir do momento em que eu não me lembro das vidas passadas, poxa, qual o sentido tem a minha vida? Como que eu vou poder corrigir os meus defeitos se eu não me lembro daquilo que eu fiz de errado? Não é assim? Às vezes nos questionamos, seria tão mais fácil corrigir os meus defeitos se eu soubesse o que eu fiz de errado na vida passada. Não é mesmo? Aparentemente é uma ideia lógica. Se nós não nos lembramos das vidas anteriores, como que fica a questão dos nossos amores, dos nossos afetos, dos nossos amigos que nós desenvolvemos em existências anteriores? A partir do instante que você não se lembra rigorosamente de nada, é como se eles não existissem. Então muitos não aceitam a ideia da reencarnação com base nisso. E até com uma certa razão, até com uma certa justificativa. Porém, não é isso que o Espiritismo nos ensina. Não é isso. E é o que Kardec começa a nos explicar a partir de agora. Até aqui, perguntas, comentários, observações? Continuando, pessoal. Como que o Espiritismo nos apresenta a questão das vidas sucessivas, das inúmeras existências? Fala o seguinte, que a principal vida que nós temos, que aliás, a única vida que nós temos é a vida espiritual. É a vida de espíritos que nós somos. Lá na Bíblia, fala o seguinte, que o homem é dado viver uma só vez, e logo após o juízo. Já ouviram essa frase? Se você analisar a questão da vida como sendo uma única coisa só, essa frase está certa. Porque uma vez nós fomos criados por Deus. Sabe-se lá quantos milênios isso aconteceu? Milênios. Quantos milhões de anos isso aconteceu? E desde lá nós estamos vivos. Então a vida, gente, é única mesmo. É única. O que nós temos são diversas existências na carne. Essa é a diferença. Quando nós estamos fora da carne, quando nós estamos desencarnados, ou naqueles momentos de emancipação durante o sono físico, nós estamos vivendo a verdadeira vida espiritual. Estamos realmente despertos. É interessante isso, né? Quando a gente analisa as coisas sob esse ponto de vista. Quando estamos dentro da carne, parece que estamos acordados. E aí quando a gente dorme, nós falamos, nós dormimos, porque vem uma vida de inconsciência. E na verdade é o oposto. Quando nós estamos dentro da carne, as nossas vibrações espirituais são amortecidas. Então muita coisa, praticamente tudo que a gente viveu no plano espiritual e em vidas passadas, nós não temos lembrança. Porque a carne ela é tão pesada, as vibrações dos átomos materiais são vibrações tão pesadas que abafam as vibrações do nosso corpo espiritual. Então dentro do corpo é como se nós estivéssemos dormindo. A verdadeira vida nossa é a vida de espíritos vivos. Não é à toa que nós, espíritos, nós aproveitamos a mínima oportunidade que o corpo nos dá para, escapar dele. Porque embora nós tenhamos a necessidade de estarmos encarnados para fins de crescimento e aprendizado e sublimação, por mais que tenhamos essa necessidade, o corpo não precisa. Porque ele limita as nossas funções, limita a nossa memória, limita a nossa capacidade de agir. Então, durante a noite, quando o corpo tem a necessidade de dormir para poder reparar-se organicamente e energeticamente, o que acontece conosco? A gente escapa e vai para a verdadeira vida nossa, que é a vida do plano espiritual. Quando nós estamos doentes, enfraquecidos,
porque nós não estamos nos alimentando direito, ou porque vem aquela febre absurda, o corpo aproveita esses momentos de fraqueza temporária, o espírito aproveita os momentos de fraqueza temporária do mundo para poder dar aquela escapada. E isso talvez um ou outro aqui já tenha percebido. Nos momentos de maior fraqueza orgânica, devido a uma doença, a pessoa começa a ouvir coisas, a ver coisas, a sentir presenças. Isso é muito nítido quando o indivíduo está prestes a desencarnar. Quando a pessoa está no hospital, vítima de uma doença longa, ou quando o indivíduo já tem uma idade muitíssimo avançada e os liames que ligam o corpo físico ao corpo espiritual estão bem fraquinhos, o indivíduo começa a acessar informações do plano espiritual, começa a ver os parentes mortos, começa a tentar conversar com eles e relata para os outros: estou vendo o papai aqui, estou vendo a mamãe aqui, estou vendo o meu irmão. E os parentes que estão lá do lado dele falam assim: puxa, coitadinho, já começou a delirar, começou a ter alucinações, começou a ver coisas, e na verdade ele não está tendo alucinação nenhuma. O que ele está vendo são os parentes que já desencarnaram, que estão ali esperando o momento de desencarne dele. Então a verdadeira vida nossa é a vida no plano espiritual. Ó, Kardec fala até aqui, que se nós somarmos o tempo que vivemos encarnados nas mais diversas existências, isso não é nada comparado ao tempo que ficamos no plano espiritual. Não é nada. Nossa, mas 80 anos, 90 anos, 100 anos, não é muita coisa? Puxa, para a vida do espírito, não é nada. Kardec faz até uma comparação aqui. É como se nós fôssemos viajores, como se fôssemos viajantes de uma longa caminhada, fazendo uma longa caminhada de anos. E nessa longa caminhada ficamos algumas horas parados descansando. Essas algumas horas parados é o tempo que nós ficamos dentro da caminhada. Então isso daí para nós é um alento. Para nós é de uma alegria muito grande. Porque nós vamos ficar encarnados por pouco tempo. Quando alguém fala para mim: fulano morreu, a primeira frase que me vem à cabeça é que fulano voltou para casa. Porque morrer é voltar para casa. Aqui a gente chora, aqui a gente se descabela, aqui a gente se desespera, aqui a gente se deprime. Porém, o indivíduo ficou liberto. Fala. Até para quem não acredita, né, até os nossos irmãos católicos, na oração de São Francisco mesmo diz que é morrendo é que se vive para a vida eterna. Por exemplo, como explicar essa frasezinha de Francisco de Assis? E é morrendo que se vive para a vida eterna. Se não olharmos por essa ótica da vida do plano espiritual. Estamos aqui momentaneamente, por alguns instantes somente, e por necessidade. Não podemos ir também ao extremo de pensar que o corpo é uma prisão, nós devemos martirizar o corpo como se ele fosse uma coisa ruim e negativa. De modo algum. É uma prisão, mas é uma prisão benéfica. Porque é justamente nessa prisão que nós começamos a desenvolver virtudes, conhecimentos e inteligência. Fala. Daniel, só completando um pouco o que você falou anteriormente, então, vamos dizer, quando a gente começa a aprender mais, a buscar mais informação, conhecimento, vamos dizer, todos os desafios, provas que a gente passa, quando fala que a gente não lembra das outras vidas, mas vamos dizer, o resquício é o que você colocar no conhecimento, você está tendo que aprender, que melhorar, né? Quando você, o seu orgulho né? Você se sente atingida no seu orgulho, porque, né, lá atrás aconteceu algo que justifica o porquê do presente. Não tem dúvida. Porque a partir do momento que nós consideramos Deus como sendo a suprema justiça, e ao mesmo tempo que Ele é justiça, Ele é amor, tudo aquilo que acontece conosco tem uma razão de
para o nosso crescimento espiritual. É que nós, enquanto na carne, não temos essa visão do todo, essa visão do conjunto. Nós temos a visão de alguns anos somente. Nós não temos aquela visão do alto, aquela visão de uma série de existências. E quando estamos fora do corpo, dependendo do nível espiritual do indivíduo, ele tem a capacidade de se lembrar dessas existências. Então, não é que nós não temos a lembrança. Essa lembrança nos é interdita enquanto estamos dentro do corpo, mas você pode ter certeza. Todas elas estão presentes, escondidinhas lá no nosso inconsciente. Tanto que pessoas que se submetem à terapia de vidas passadas, elas se lembram nitidamente daquilo que elas vivenciaram. Citam nomes, pessoas, lugares, paisagens, fatos históricos, que quando elas voltam da regressão, elas não se lembram. Mas como o negócio talvez fique gravado, em algum gravador aí, elas podem até mesmo ouvir com todos aqueles momentos. Existem inúmeros cientistas que pesquisaram as chamadas vidas passadas. E todos aqueles que pesquisaram, tanto através da regressão induzida, quanto através das lembranças espontâneas de crianças, quando fizeram a pesquisa, indo para os lugares que os indivíduos falavam, que haviam vivido, que haviam morado, eles constataram a existência e a presença de todos aqueles fatos relatados pela pessoa que se lembrava das suas vidas anteriores. Incrível isso. E tão incrível quanto isso são as marcas de nascença, as chamadas birthmarks. Indivíduos que vêm com algumas marcas no corpo, principalmente crianças, e as crianças falavam espontaneamente: ó, tá vendo, isso aqui eu levei um tiro. E esse tiro fez com que eu morresse na vida passada. E realmente o baque foi tão grande que o tiro, por repercussão vibratória, ficou ali marcado no seu corpo perispiritual, que no futuro corpo físico gerou uma marquinha ali, a chamada marca de nascença, ou birthmarks. Vários cientistas fizeram pesquisas desse tipo, desse nível, e constataram, através de pesquisas, mesmo de análises, de que os fatos das lembranças eram verdadeiros. Tem muito material nos dias de hoje que comprova isso para a gente. Fala. Tem um relato de uma criança que nasceu e ao crescer, no seu processo de desenvolvimento, ela falava que não era daquela família, que ela tinha nascido em outro local. Nossa, muitos. Em outro lugar, inclusive ela foi atrás e acabou descobrindo o lugar que ela nasceu, onde que ela viveu. É um relato assim. Tem sim, virou até filme isso daí. Minha Vida na Outra Vida. Tem um filme. É baseado em fatos reais. Esse é um caso. Existem milhares de outros que vão mais ou menos na mesma linha. É o caso dessa moça aí, se eu não me engano, ela nasceu nos Estados Unidos e desde cedo ela apresentava lembranças de uma vida recente dela na Inglaterra. E no final das contas ela viaja para a Inglaterra e ela consegue se encontrar com um irmão dela que ainda estava vivo. Filho mais velho. Existe esse filme, Minha Vida na Outra Vida. Os relatos são inúmeros, são vários. Aí a gente se pergunta, de onde que vem tudo isso? A pessoa fez isso só para chamar a atenção dos outros? Meio difícil. Já que inúmeros, vários cientistas pesquisaram e acharam realmente que o processo era real, como realmente era. Bom, mas por que a gente esquece? Por que nós esquecemos das vidas anteriores nossas? Existem duas explicações para isso, tá? Fala. Houve uma época que eu fiz curso de oração caetana, e nosso instrutor disse o seguinte, que ao a gente nascer, Deus colocava sobre o nosso cérebro um véu de esquecimento. Porque talvez, provavelmente, a gente não ia aguentar saber o que fez no passado, mas eu quis vir, E tem o filho da minha filha, de São Paulo,
Ele estava conversando, a mãe dele falou, Nicolas, com quem você está conversando? Com meu bisavô, ele está sempre junto comigo. Mas como, meu filho? O que é isso? Não, sabe o que é, mãe? Vou explicar para você. Nós estávamos no avião, o avião caiu e meu bisavô morreu. Eu não fiquei. Entendeu? Então, aquela ideia, né, de ver as pessoas, de ver gente, tem um dia que ele fica apavorado com aquilo dele. Mas então, você falou da criança, né? A criança ela tem mais facilidade de ver. A criança tem mais facilidade de lembrança, porque o processo reencarnatório ainda está em processo de consolidação da criança. Por isso que se fala que até os 7 anos de idade a criança é anjo. Ele dá com 6 para 7 ainda. E eu estava no hospital, que eu tinha feito uma cirurgia, estava na enfermaria com outras pessoas, e eu estava meio dormindo, meio acordada, assim, de repente, entrou uma luz enorme no hospital, e veio minha direção, e eu tinha certeza que aquela luz era Bezerra Menezes, doutor Bezerra Menezes. Aí eu fiquei muito feliz e falei, né? Pai, eu estou vendo o doutor Bezerra Menezes, né? Isso, as enfermeiras estavam no quarto dele e elas saíram rindo, brincando, tirando sarro de mim. Veio um outro enfermeiro e falou assim, não fica chateado, eu acredito. Então eu vi perfeitamente, né? Quer dizer, está no hospital, mais enfraquecido, isso facilita a tendência. Facilita demais o acesso àquilo que a gente vê no plano espiritual. Mas por que a gente não se lembra? 2 motivos, 2 explicações aí. Tem uma motivação biológica e existe uma motivação filosófica para isso. A primeira, a motivação biológica. O próprio choque reencarnatório, ele bloqueia a lembrança de vidas passadas, como foi dito aí. É como se Deus realmente colocasse um véu de esquecimento. E a explicação é a seguinte: as vibrações do corpo espiritual, elas ficam amortecidas pelas vibrações do corpo físico. Lembra que eu comentei com vocês? Que quando a gente está encarnado, muitas das nossas possibilidades são reduzidas, porque as nossas vibrações ficam reduzidas em contato com o corpo denso. E nós estamos recebendo um corpo ali, cujo cérebro é virgem de lembranças, de imagens, diferente do cérebro que nós temos aqui agora. Basta alguns poucos esforços e nós nos lembramos de coisas que aconteceram muitos anos atrás. Porque tudo aquilo foi vivenciado por nós, acoplados ao corpo físico. Tudo aquilo que a gente viu, ouviu, leu, estudou, comentou, tudo aquilo passou pelo nosso cérebro físico e fica arquivado na nossa memória consciente ou no nosso subconsciente. Porém, há coisas que aconteceram nessa mesma existência que a gente não se lembra. Quem aqui se lembra dos primeiros passinhos dados quando você tinha lá aquela idade pequenininha? Você estava começando a aprender a andar. Alguém aqui se lembra disso? Ninguém. Alguém se lembra aqui do momento em que começou a balbuciar as primeiras palavrinhas? As primeiras sílabas? Não. No entanto, aconteceu, não aconteceu? Tanto aconteceu que nós estamos aqui andando e nós estamos aqui falando. Então não é pelo fato que nós não nos lembramos que o negócio não aconteceu. Então o próprio choque biológico da reencarnação faz com que as vibrações do corpo perispiritual fiquem reduzidas. Porém, quando a gente está fora do corpo, quando nós estamos, através do sono físico, parcialmente libertados dele, podemos ter uma maior facilidade de acesso a lembranças de vidas anteriores. Kardec, nos seus estudos, fazia muito isso. Pegava, por exemplo, uma pessoa que ele conhecia, que tinha idiotia ou cretinismo, uma incapacidade muito grande de utilização do cérebro, uma dificuldade muito grande na inteligência, na expressão da inteligência, enfim, de muitas coisas. E evocava esse indivíduo que estava dormindo. O espírito do idiota ou do cretino saía do corpo físico, se manifestava na reunião mediúnica, falava perfeitamente, se expressava com perfeição. E em mais de uma ocasião, perguntado, ele falava: não, eu sei porque eu estou passando por isso. Eu sei o que eu fiz no passado que justifica essa minha prisão temporária aqui no presente.
Mas tão logo o indivíduo voltava ao corpo, obviamente ele não se lembrava do que ele havia feito fora do corpo. Não se lembrava, por exemplo, que ele havia estado numa reunião mediúnica e conversado com as pessoas ali presentes. Porque as vibrações do corpo são muito intensas, são muito pesadas, são muito densas, dificultam o nosso processo de lembrança. Somente em casos excepcionais, casos esses estimulados pelos mentores espirituais, ou somente naqueles casos de indivíduos muito evoluídos, que eles têm lembranças nítidas de suas vidas passadas, daquilo que fizeram, dos detalhes, enfim, são essas situações. Essa é o primeiro porquê. É um porquê biológico e existe um porquê filosófico. Pessoal, olha o nível que nós somos. Nós temos uma tendência maior para o mal do que para o bem. Nós temos uma facilidade muito grande em fazer as coisas erradas e uma dificuldade, temos que fazer muito esforço para fazer o bem. Em muitas situações. E olha que hoje nós já somos mais esclarecidos. Temos uma tendência a melhorar. O que nós fizemos em vidas anteriores? Nas épocas de ignorância. Quantos por aí falam, eu queria tanto ter lembrança da minha vida passada? Sabe por quê? Tenho certeza. Porque essa pessoa pensa que ela foi alguém famoso. Foi um poeta famoso, foi um escritor famoso, foi um político conhecido, animou alguma personalidade conhecida da história. Ninguém quer lembrar de vidas passadas para poder se lembrar daquela existência em que ele foi um humilde advogado, um obscuro farmacêutico, não é? Um padeiro, um catador de lixo, uma dona de casa, enfim. Ninguém quer se lembrar das vidas passadas para se lembrar da humildade. O nosso orgulho faz com que nós queiramos nos lembrar de vidas passadas naquela ideia de que já fomos gente muito importante com isso. Até para o mal. Até para o mal. Já imaginaram se nós tivéssemos a lembrança perfeita de que numa existência passada fomos um assassino, um torturador, um ladrão, um corrupto, um estuprador? Já imaginaram essas lembranças nítidas da nossa memória? Sabendo que nós teremos que resgatar tudo aquilo de negativo que a gente fez. Eu pergunto para vocês, teríamos, respondam com sinceridade, nós teríamos força, vontade e equilíbrio para encararmos a presente vida? Bem difícil. Bem complicado. Ninguém teria essa necessidade. Ninguém. Então, o porquê filosófico do esquecimento é esse daí. Começamos uma existência, entre aspas, do zero. Mas do zero no seguinte sentido: ausência de lembranças. No entanto, pode ter certeza, elas estão ali. Não da forma nítida, mas na forma de impulsos, na forma de tendências, na forma de facilidades e de dificuldades. Quer saber o que você fez em vida passada? Se analise agora no presente. Veja quais são as suas maiores facilidades. Sinal de que você já se desenvolveu naquilo em vidas anteriores. Veja quais são as suas maiores dificuldades. Sinal de que você em vidas passadas deixou a desejar. Se você de alguma maneira é tolhido de alguma forma, seja sob o ponto de vista físico, seja sob o ponto de vista mental, seja sob o ponto de vista social, as explicações encontram-se em vidas passadas. Por quê? Nós não nos lembramos de maneira nítida do fato que originou essa nossa dificuldade. Porém, o impulso, a tendência está ali presente. Analise-se, que você vai ter uma descrição perfeita de quem você foi em vidas anteriores. Nós só não temos a lembrança nítida,
Só isso que nos é interditado por bênção do outro. Porque a lembrança seria muito penosa para nós. Não teríamos estrutura psicológica para suportar essas lembranças todas. Um dia teremos. À medida que nós formos evoluindo, crescendo, deixando de lado as dificuldades, nos fortalecendo como seres humanos, tendo mais consciência, mais inteligência, mais virtudes, nós podemos olhar para o passado com serenidade e ver todos aqueles erros que já foram vencidos. O problema são os erros que não foram vencidos, que na nossa condição são vários, são inúmeros. Por isso que a gente não se lembra. Às vezes, quando os benfeitores espirituais julgam necessário, você tem lembranças espontâneas. Mas é espontâneo. Não é aquele negócio provocado, não. Tá? Normalmente na forma de sonhos. Às vezes aqueles sonhos muito nítidos, que te impactam emocionalmente. Quando você acorda, você é mexido. E aquele sonho retorna. Muito comum. Retornar nos seus mínimos detalhes, nas suas mínimas circunstâncias, outra e outras vezes. E aquilo mexe com você, como se você tivesse vivido aquilo e viveu. Mas saiba que se isso aconteceu com você, é porque tem um motivo. E você tem que pegar essa experiência e jogar na sua vida presente. Porque ela é a explicação de alguma coisa. Imaginemos, se tivéssemos a lembrança dos malfeitos cometidos, automaticamente íamos ter a lembrança das vidas passadas daqueles que vivem conosco. E como a gente sabe que no Instituto Família vem aqueles que estão juntos e que se afinizam e vieram novamente juntos para crescerem juntos, no Instituto Família vem aqueles com os quais você tem dificuldades também. Vamos supor que você tenha dificuldade com seu pai. E aí você tem consciência da sua vida passada, mas você tem consciência da vida passada do seu pai também. E aí você se lembra que o seu pai na vida anterior te matou. Vai ser fácil conviver com ele? Vai ser tranquilo? Não. Vai ser difícil. Imagine que você tem sérias dificuldades com seu filho. E aí você se lembra da sua vida anterior, você lembra da vida anterior dele também. E aí você tem a consciência, a lembrança de que numa vida passada, aquele indivíduo que hoje é o seu filho, foi um capanga seu. Em que você mandava aquele capanga bater, matar, extorquir. E hoje ele vem na condição de teu filho para que você possa corrigi-lo dos desvios de vida anterior. Se você tivesse a lembrança disso, seria fácil conviver com seu filho? Seria fácil ele conviver com você? Muito mais difícil do que a dificuldade da vida presente. Então o porquê filosófico está tudo embutido. Se você tem dificuldade com alguém da sua convivência, não busque saber mais a respeito disso. Porque se você não se lembra, é porque você não tem que se lembrar mesmo. Se há dificuldades, é porque houve um problema passado. Se houve problema passado e se vocês estão juntos aqui, o problema tem que ser resolvido. Ou pelo menos amainado. Para numa próxima existência ele ser resolvido de vez. Porque aquilo que a gente não resolve agora, a gente resolve mais para frente. Se existem lições a serem vividas conjuntamente, e se essas lições não foram resolvidas agora, de alguma maneira elas serão no futuro. De alguma maneira. Comentários? Perguntas? Dúvidas? Fala. Daniel, no caso do relacionamento difícil, então não implica também só uma parte. O outro também deve ter, não é? Coisa mútua. O negócio não é mútuo. só a carga para carregar, né? Não, o negócio é mútuo. O
Existem ali dois indivíduos que não se dão bem, é porque existiu algum problema no passado entre aqueles dois ali. Normalmente o negócio é mútuo, né? Agora, cresce mais aquele que mais se esforça para conviver bem. Ou para tolerar. A tolerância já é o primeiro passo, né? A tolerância é ótima, a tolerância é ruim não, mas a tolerância é o primeiro passo. O próximo passo é o amor, que a gente realmente compreende integralmente aquela pessoa, a perdoa integralmente e busca ajudá-la nas suas dificuldades. Aceitação. A aceitação. A tolerância é o primeiro passo, não tenhamos dúvidas sobre isso mesmo. E se aquelas pessoas não se resolveram, se aquelas duas estão no mesmo nível de discórdia, de raiva, de ódio, de briga, e não melhoraram, às vezes nem um tiquinho numa próxima existência, elas vão voltar. Talvez elas não voltem na condição, por exemplo, de pai e filho, mas pode vir na condição de irmãos, ou pode vir nas posições invertidas. Se eu sou pai hoje e tenho dificuldade com meu filho, na próxima vida inverte. Meu filho vai ser meu pai, eu serei filho dele. Se eu tenho dificuldade com o cônjuge, com minha mulher, com o meu marido, numa próxima existência a gente pode vir em posições invertidas, né? Podemos vir, por exemplo, na posição de pai e filho, né? Mãe e neta, e por aí vai. Os benfeitores espirituais sabem direitinho as posições em que nós vamos nos encontrar nas próximas vidas, nos colocando nas melhores condições para que o processo funcione da maneira mais harmônica, porque há um planejamento reencarnatório para isso. Quando a gente reencarna, a gente esquece, mas vem as tendências, os impulsos. Fala. Você está falando aqui no caso de duas pessoas, ou pai e filho, ou marido e mulher, ou mãe e filho. Quando um só trabalha essa questão de tolerância, de amor, e o outro não, ainda assim ele vai ser obrigado a encontrar. O que vai acontecer é o seguinte: vamos supor que de dois ali que tem problemas e dificuldades. Um não quer melhorar de jeito nenhum. Está lá naquele ódio, naquela raiva, naquela mágoa, naquele ressentimento. Melhorou 1 milímetro naquilo. Já o outro compreendeu, tolerou, perdoou, amou. Automaticamente, o vínculo vibratório que existe entre os dois, de ódio, se desfez. Esse cresceu, esse transcendeu. Mas esse outro aqui, ele precisa melhorar, ele vai melhorar em vidas futuras, de alguma outra forma. Mas aí o outro que melhorou, que cresceu e que amou, ele pode, por amor, desejar vir novamente na companhia daquela pessoa, para poder ajudar, para poder orientar. Aí não existe ali a obrigatoriedade de relacionamento, mas aquele que transcendeu, aquele que realmente melhorou e escapou daquele círculo vicioso de ódio, ele pode vir justamente para poder ajudar. Só um segundinho, tem lá atrás. Livro Renúncia. Livro Renúncia. Filme elevadíssimo, veio para resgatar. Esse livro Renúncia, que fala da vida de Alcione, é interessantíssimo. E quando a Alcione ela decide reencarnar, os próprios benfeitores espirituais alertam, né? Olha, vai ser uma vida complicada para você. Você pode realmente, em algum momento, derrapar e isso ocasionar prejuízo. E ela vai, reencarna mesmo assim, cresce. Esse livro é fantástico para entender essa questão aí. E ela não derrapou e não conseguiu auxiliar aquele que ela veio para isso. A gente pode falar o seguinte, que ela semeou. Só que aquelas sementes encontraram um solo árido. Nas futuras existências, obviamente, o solo do coração daquela pessoa ficou mais cheio de riquezas para aquelas sementes brotarem. O bem que a gente faz e as orientações que a gente dá, eles nunca são perdidos. Ficam na forma de sementes, né, na mente daquela pessoa. Quando ela estiver pronta, aquilo vai brotar e vai gerar força. Tem um irmão que é gêmeo comigo, e no sonho foi revelado que eu havia matado ele, eu havia numa igreja e matado esse meu irmão. O dia que eu contei para ele, simplesmente ele me disse isso: não importa, você hoje é meu irmão.
conhecimento e compreensão dos dois lados. Ele é católico, ele não é espírita, não. Ele entendeu a questão. No livro que a gente estava falando, Ninguém é de Ninguém, também é um livro no mesmo raciocínio. Qual livro? Ninguém é de Ninguém. Esse eu não conheço. Também é mais ou menos essa mesma Uma única mulher que morre, ela volta para resgatar ele, mesmo que ele não tinha evoluído, ela volta para resgatar. É romance da Zíbia. Isso, exatamente. Ninguém é de ninguém, Zíbia. Zíbia Gaspareto. Daniel, no estágio da tolerância, você precisa necessariamente amar, não basta tolerar e respeitar, ponto final? A tolerância, Pelo menos a tolerância e o respeito são o primeiro passo com o amor. Já é muita coisa. Eu acho que no nosso nível espiritual aqui, já são 2 grandes bons passos: tolerar E respeitar. compreender. Porque nós estamos ainda no nível que temos necessidade disso. Nós ainda chegaremos no nível em que não teremos nem necessidade de perdoar. Porque nós simplesmente não seremos ofendidos. Porque só perdoa aquele que é ofendido, que se sente ofendido. Se eu não me sentir ofendido, eu não tenho necessidade de perdoar. Por isso que se fala que as grandes almas, elas não perdoam. Simplesmente porque elas não se sentem ofendidas. Você acha que Jesus se sentiu ofendido por ter sido pregado na cruz? Ah, mas ele falou: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele queria dar ali a lição do esquecimento do mal. Mas ele, Jesus, você acha que ele se sentiu ofendido por aquele pessoal que tinha pregado aqui na cruz, xingado, chicoteado? Nunca. Obviamente que não. Nós temos ainda a necessidade de passar pela tolerância, pela compreensão, pelo perdão, para em seguida acontecer o amor. Tudo isso é crescimento e é valoroso para nós. Daniel, última coisa. Pode Eu falar? já ouvi aqui nesse centro um outro palestrante falando basicamente tudo isso que você está falando, mas dizendo, complementando o seguinte: ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Ninguém é obrigado a gostar de mim e vice-versa. Entendeu? Por isso que eu acho, tolerou, respeitou, tá ótimo. Eu acho que no estágio que a gente está, a tolerância, o respeito e a compreensão são bons passos. Agora, como a gente vai avançar rumo à angelitude, obrigatoriamente a gente entra no campo do terreno do amor. E aí nós vamos amar a pessoa, mesmo que a pessoa não nos ama. Acho que é uma consequência, né? É uma consequência do nosso crescimento, da nossa evolução. É um amor fraternal. É um amor? Fraternal. Ah, sim, claro. Ó, os gregos, eles tinham 3 palavras para o amor: eros, filos e ágape, né? Eros seria aquele amor mais carnal, filos, o amor fraternal, e ágape, aquele amor transcendente. É aquele amor que ama sem esperar rigorosamente nada em troca, né? E nós ainda estamos caminhando, né, rumo a esse amor ágape. E é uma questão de consequência, como foi dito aqui. Vamos chegar a um momento no nosso nível evolutivo em que, por consequência do amor desenvolvido, esse amor será dilatado e espalhado para todos. Ainda temos dificuldade de entender isso, né? Não é verdade? Porque ainda não sentimos isso. Mas tolerar, compreender, já é um grande passo. É porque é muito acima também do que é tolerar ou não e tudo mais. É igual você disse, questão de o objetivo de todo mundo aqui é todo mundo se amar infinitamente entre si. Então vai bem ao contrário disso, de querer, aceitou a pessoa ou não, tudo mais. Vai chegar uma hora que as pessoas vão se amar totalmente. Isso vai levar muitos anos, isso que estamos aqui. Então isso daí é consequência, né? Mas será que na próxima vida vai chegar uma hora que vai dar tudo certo, vai estar todo mundo se amando, vai estar todo mundo se respeitando o suficiente? Igual você disse, vai ser questão de respeitar, vai ser questão de simples, né, para todo mundo. Vamos respeitar. E aí a gente vê o quanto as pessoas se desrespeitam e o quanto a gente é desse tamanho ainda, né? O quanto a gente está feito. Exatamente, a gente tem que fazer um esforço no processo de compreensão. Igual a questão do perdão, né? O perdão não é um evento, algo que acontece. O perdão é um processo. Então, quando alguém nos magoa, nos ofende, a gente
se sente mal com aquilo, se sente prejudicado com aquilo, mas os princípios cristãos começam a nos orientar a entender o porquê que aquela pessoa fez aquilo. A gente começa a buscar entender o estágio evolutivo do outro, e aí a gente passa a tentar tolerar, a compreender, e dali a perdoar, para logo em seguida a amar. Mas isso daí, esse amor ágape, é uma coisa de milênios, óbvio, mas os pequenos esforços de hoje geram grandes frutos na luta. Só um segundinho. Quando a gente tem um certo conhecimento espiritual, ele compreende que as pessoas, a família dele, não estão ali por acaso. Nós estamos com as pessoas certas, na hora certa. Então, quando você olha, você gera um marido problema, a esposa problema, um filho problema, um pai problema, você deve olhar para ele e falar assim: você é uma bênção, você vai ser um alimento que vai me alavancar no meu crescimento espiritual. Ou seja, você tem paciência agora. Então, olha para essa pessoa está um lixando o lixo do outro. Exatamente. Como é que é aquela frase? Nós somos a lixa que lixa o lixo do outro. Como é que é? Nós somos a lixa que lixa o lixo do outro. Mais ou menos, peraí. Então, no círculo assim nosso, da família, quando o outro te causa uma dor muito grande, vamos dizer, né? Um sofrimento muito grande, mas já é algo quando você olha para a pessoa, vamos dizer, ela te traz tristeza pelo que você está passando. Mas você não tem ódio, você não tem raiva, você não tem rancor, você não tem ira por aquilo. Mas assim, você olha, a tristeza ainda fica, porque o sofrimento está acontecendo. Natural, né? Quer dizer, só da gente não odiar, e só da gente não desejar vingança, para nós é uma grande coisa. Aquela questão dos passos, né? Quando a gente fala do amor ágape, você fala assim: vou desistir disso, nunca que eu vou ser assim. E realmente você não vai ser assim da noite para o dia. Você vai passar por etapas de maturidade, de maturação, melhor dizendo, né? A primeira etapa é justamente essa daí. Você se sente afetado, entristecido, questiona por que será que isso aconteceu comigo, né? Eu sempre tentei agir da melhor maneira possível, mas você não desenvolve, eu acho. Você não desenvolve o desejo de vingança. Já é uma grande coisa. É um passo grande que foi dado rumo ao aperfeiçoamento espiritual. Podemos ter certeza. Ô, Daniel, tem uma frase muito famosa do Chico, né, que ele fala assim, que aos outros eu dou o direito de ser como são, a mim eu dou o dever de ser cada vez melhor. Né? Então, assim, ele quer dizer que a gente não consegue mudar o outro, mas nós, né, a gente melhorar a si próprio, a gente já está, né, desenvolvendo muito, né? Por quê? Porque nós não temos esse alcance de mudar o outro. Exatamente. Isso não existe, né? O que a gente pode fazer, às vezes, é aconselhar, orientar, dar exemplos. São aquelas sementes que são jogadas, que são dadas. Mas compete à pessoa mirar nos nossos exemplos, nas nossas palavras, e ela elaborar o processo de melhoria íntima. Nem o Cristo faz isso, gente, para nós. Lembra quando ele falou: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga? Jesus não falou que ia segurar a cruz de ninguém. Nossa, Daniel, mas ele não morreu para salvar os nossos pecados? Não é palavra dele isso não. Isso é a ideia de Paulo de Tarso, que assim interpretava a missão de Jesus. Mas o próprio Jesus em nenhum momento falou que ia resolver os nossos problemas por nós. Que ele era o bom pastor, que ele estava lá para exemplificar, para mostrar o caminho, né? É como se fosse aquele indivíduo que mostra para a gente o rumo a ser seguido. Mas caminhar por nós, isso não vai fazer. Isso não vai. Então o processo de crescimento, de aprendizado é único, pessoal, intransferível. Sabe a segunda volta do Cristo? Lembra? Que está lá, Jesus vai voltar uma segunda vez. O próprio Cristo fala que ninguém sabe quando vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. A
segunda volta dele é inteiramente individual. É quando aquele Cristo interior começa a brotar em nós. Quando começa a brotar em nós o desejo de melhoria, de crescimento, de transcendência, de aprendizado, quando nós começamos a nos sintonizar com as leis universais, com as leis de Deus. Nesse momento, Cristo está nascendo entre nós. É a volta dele. E isso daí é um processo único, individual, inalienável, intransferível. Acontece de um para outro. Ok? Mais alguma coisa, pessoal? Uma pequena passagem de Jesus, quando ele foi na casa de Pedro, né, e encontrou os discípulos ali reunidos, debatendo exatamente isso que nós estamos tentando entender aqui hoje, né? E ele viu que eles não entendiam, não conseguiam entender as explicações dele. Então ele lhes disse essa frase: muito que vos digo hoje não podeis entender, mas chegará tempo em que entendereis tudo e acrescentareis muito mais. Exato. E aquilo que ele falou dos discípulos, e para todos aqueles ouvintes naquela época, repercutem nos dias de hoje. Que hoje nós temos mais condição de compreensão do que há 2 milênios atrás. Então muita coisa nos está sendo revelada agora, explicada de maneira mais nítida, para que a gente possa, através dessa explicação nítida, buscar orientar os nossos passos rumo à nossa melhoria. Porque a vida nossa aqui na carne é essa aqui. É esse o objetivo. Que nós possamos sair daqui em condição melhor que quando a gente entrou. Se você sair dessa vida, se você desencarnar, chegar do lado de lá e você perceber que você avançou um pouquinho que seja, está ótimo, tudo muito. Pode ser até que a gente não tenha cumprido integralmente a nossa missão. Mas se você se esforçou um pouquinho que seja para chegar perto, está ótimo. Né? Não é o 100%, mas se nós atingirmos os 70% ou 80%, né? Nada está muito perdido. Mais fortes, mais experientes, com mais conhecimento, com mais inteligência, com mais virtudes, a próxima existência vai sendo mais facilitada para a gente. Então a gente tem que aproveitar bem, aproveitar bem as circunstâncias, aproveitar essas dificuldades aí que a vida nos faz. Porque são essas dificuldades que estimulam em nós o crescimento espiritual, o crescimento das virtudes, o desenvolver dos conhecimentos, o desabrochar da inteligência. São nessas situações de dificuldade, de luta, de aflição que nós crescemos como seres humanos. Ok, pessoal? Semana que vem, mais um capítulo. Esse é chique. As 5 alternativas da humanidade: doutrina materialista, panteísta, deísta, dogmática e doutrina espírita. São as 5 alternativas da humanidade. Ok?